longo dessa semana estudaremos um dos assuntos mais importantes no que diz respeito à interpretação bíblica. Vamos estudar o princípio protestante sola scriptura. Sola scriptura significa somente pelas escrituras. Ou seja, o protestantismo elevou a Bíblia como único padrão para a teologia. E é sobre isso que queremos falar. Somente a Escritura deve ser a sua própria intérprete. Nós não negamos, como vimos numa lição anterior, a importância da tradição, a importância da nossa consciência. Não negamos a importância da nossa cultura que nos influencia na interpretação. Não negamos a importância de outras fontes. Porém, todas as fontes têm que serem testadas pela palavra de Deus. Porque as outras fontes, mesmo sendo importantes, elas não são perfeitas. Já a Bíblia é da autoria de um Deus perfeito. Então, nada mais lógico e realista do que testarmos qualquer outra fonte de conhecimento à luz do texto bíblico. Os protestantes têm o princípio sola scriptura, ou seja, somente a Escritura é a sua própria intérprete e somente a Escritura pode servir como norma, como padrão de verdade absoluta e de doutrina. Já o catolicismo tem uma forma diferente. Eles enfatizam tanto as Escrituras como a tradição da igreja. E neste caso, a tradição eclesiástica, na maioria dos casos, assume até mesmo um grau de autoridade maior. Não digo de importância, mas de autoridade, pelo menos isso é bem visível. Porque no catolicismo, a Bíblia é interpretada à luz da tradição. E eu quero mostrar para você ao longo desta semana que, na verdade, o princípio sola scriptura, que está em oposição à forma interpretativa católica, é o princípio correto, porque o extraímos da própria Bíblia. Isso, com certeza, esse estudo vai ajudar muitos irmãos sinceros, católicos, que buscam a Deus, que amam a Jesus, a perceberem que eles podem dar, colocar a Bíblia sobre um patamar ainda maior do que já colocam. E isso, obviamente, vai melhorar e muito a compreensão que esses irmãos têm das Escrituras e do próprio Criador. E por que foi importante o estabelecimento deste princípio sola scriptura? Porque na época dos reformadores existia uma interpretação muito perigosa e distorcida da Bíblia chamada interpretação alegórica. As pessoas pegavam trechos das Escrituras e alegorizavam, ou seja, viam a Bíblia como uma alegoria e começavam a dar os significados mais variados e absurdos que não tinham nada a ver com aquilo que o texto dizia e muito menos com o contexto do verso. Então os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia. O que é histórico-gramatical? É levar a Bíblia a sério no seu significado gramatical e literal do texto bíblico. Se Gênesis está descrevendo a criação desta forma, não é uma alegoria. Foi porque Deus descreveu a criação do mundo daquela forma. Então usamos o método histórico-gramatical para interpretarmos o texto bíblico e aceitarmos o texto bíblico literalmente como ele é. A não ser que o texto bíblico apresente uma alegoria, uma simbologia, aí nós vamos buscar na própria Bíblia o significado da alegoria, da simbologia, da parábola, e não vamos ficar tirando coisas da nossa própria cabeça pecaminosa. Ok? Por isso, este princípio sola scriptura, ou somente a Escritura, ele consigo traz princípios fundamentais para a interpretação da Bíblia. Princípios que são indispensáveis para uma compreensão apropriada da palavra de Deus e, consequentemente, para a nossa relação com Deus. Por isso eu peço que você acompanhe
o estudo desta semana, porque ele será um grande diferencial na sua vida e na forma de você interpretar as Escrituras. Eu, inclusive, quero falar de um método que é o contrário do que eu apresentei para você. O método histórico-gramatical aceita o texto bíblico da forma literal e como ele se apresenta. Existe um outro método que também é perigoso e do qual nós não devemos fazer parte, é o método histórico-crítico, ao invés do método histórico-gramatical. Mas eu vou mencionar sobre isso ao longo da semana e vou lhe explicar melhor a respeito. A princípio, eu quero que fique com essas ideias em mente para que possamos dar sequência ao nosso estudo. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã em nosso próximo estudo. Vamos continuar o nosso estudo desta semana, que é sobre o princípio protestante sola scriptura, ou seja, somente a Bíblia, a Escritura, deve ser a sua própria intérprete e a sua fonte de verdade. Hoje nós vamos analisar que as Escrituras precisam ser uma norma dominante na vida e na experiência religiosa de cada pessoa. Nós já estudamos numa outra lição da semana passada que há outras fontes que influenciam em nossa interpretação da Bíblia. A nossa experiência religiosa, a nossa razão, a nossa tradição, a cultura onde fomos inseridos, onde estamos inseridos. Porém, todas estas fontes, elas devem servir à Bíblia. Quando os reformadores adotaram o princípio sola scriptura ou somente a Escritura, uma das grandes intenções que eles tinham era proteger a autoridade da Bíblia, da dependência da igreja, porque a igreja se julgava a única e ainda se julga a única apta a interpretar a Bíblia. Então, há algumas declarações católicas romanas que colocam a tradição como a forma de a igreja interpretar a Bíblia, que nós, portanto, devemos nos submetermos à tradição. Porém, nós não encontramos nada disso no texto bíblico, muito pelo contrário. Vemos que na própria Bíblia, tanto Cristo quanto os apóstolos nos ensinaram a colocarmos a Bíblia acima de qualquer tradição humana. Um texto dos muitos que falam a respeito disso é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Nesse contexto, Paulo está fazendo aqui uma discussão por causa de alguns que estavam falando a respeito do ministério de Paulo, outros falando a respeito de Apolo. E aí, Paulo no verso 6 dá uma informação muito importante para esse tipo de estudo que estamos fazendo. Ele escreve assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor em detrimento de outro. Então Paulo diz aqui para os coríntios que eles não deveriam ultrapassar aquilo que está escrito na Bíblia, porque se assim o fizessem, eles iriam se ensoberbecer a favor de Paulo ou a favor de Apolo. Quando nós não ultrapassamos o que está escrito na Bíblia, nós nos mantemos humildes e com reverência aceitamos a lógica divina como estando acima da nossa lógica humana. É óbvio que não ultrapassar o que está escrito não significa que você não deva, por exemplo, fazer uso de outros campos de estudo para a compreensão do texto bíblico. Você pode, por exemplo, e deve ter algum conhecimento da arqueologia bíblica, da história bíblica. Você precisa para isso fazer uso
de léxicos, que são dicionários especializados, dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas, comentários. Tudo isso nos ajuda na compreensão e especialmente na contextualização histórica do texto bíblico. Entretanto, a interpretação correta da Bíblia tem que ter como prioridade a própria Bíblia. E estes recursos que eu mencionei para você precisam ser recursos que são importantes, porém secundários, porque a Escritura está acima de tudo isso. Por isso, não devemos ultrapassar nem contrariar o que está escrito na Palavra de Deus. Se algum comentário ultrapassar aquilo que está na Palavra de Deus, ensinar algo que não esteja ali, pelo menos por princípio, obviamente nós não podemos aceitar isso. Temos que aceitar o que a Bíblia ensina. Agora, não existem comentários bíblicos perfeitos. Agora, o que nós devemos fazer é adotarmos os comentários bíblicos mais, diríamos assim, tradicionais possíveis. Tá? Comentários bíblicos, por exemplo, que tenham sido feitos por teólogos tradicionais, não por teólogos liberais, ou que adotam o método histórico crítico para a interpretação, que acaba tirando toda a sobrenaturalidade da Bíblia. Então você tem que se basear em comentários desta linha. Então, por exemplo, existe o comentário bíblico adventista do sétimo dia, que é de uma excelente linha, é um comentário tradicional, não tem como base o método histórico crítico. Comentários bíblicos da editora Vida Nova aqui no Brasil também são comentários excelentes que são feitos por eruditos ortodoxos, tradicionais, e mesmo que não concordemos com tudo aquilo que está nos comentários, eles são muito bons e ferramentas interessantes para o nosso aperfeiçoamento e estudo da Palavra de Deus em seu contexto histórico, cultural e gramatical, inclusive. E eu gostaria de finalizar o estudo de hoje deixando para você uma frase de Martinho Lutero, quando ele escreveu o seguinte: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. Que esta convicção de Martinho Lutero seja a sua e a minha também. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje estudaremos sobre a unidade das Escrituras. Por que é importante esse aspecto? Por que a unidade das Escrituras é algo de extrema importância para o cristão? A resposta é a seguinte: se a Bíblia não possui unidade e coerência interna,
ela não pode funcionar como sua própria intérprete, porque ela irá se contradizer. Sem unidade, a igreja não teria como distinguir a verdade do erro. Não teria como dizer que um assunto é verdadeiro e que outro é uma heresia. Ou seja, se a Bíblia não tivesse uma unidade interna, ela perderia o seu poder de convencimento, de libertação. E Jesus Cristo e os escritores bíblicos reconheceram a unidade das Escrituras. E por quê? Porque esta unidade não está fundamentada em seres humanos, mas está fundamentada na origem divina da Bíblia. Veja alguns textos interessantes. O primeiro, 2 Timóteo 3,16, onde Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então Paulo aqui atribuiu a origem divina da Bíblia. Atribuiu a Bíblia como tendo uma origem divina. E ele disse que toda a Escritura, na época, o Antigo Testamento, era inspirado por Deus. Pedro fez a mesma afirmação. Em 2 Pedro 1, 20 a 21, ele disse o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Pedro também reconhecia que a autoria da Bíblia não era humana, que os seres humanos foram apenas instrumentos para transmitirem e comunicarem a palavra de Deus para o seu povo. Mas quem na verdade transmitiu esta palavra, quem na verdade os moveu, os inspirou para que escrevessem, foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Existe um outro aspecto que nos leva a crermos que é importante para a nossa fé a unidade da Bíblia. E eu vou ler para você aqui o que está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É graças à harmonia que existe na Bíblia que você e eu podemos exortar as pessoas pelo reto ensino e podemos convencer aqueles que contradizem o reto ensino, convencermos com a argumentação bíblica correta e de forma educada para que saiam do erro e aceitem a verdade. Então, a unidade da Bíblia nos proporciona isso. Outro detalhe que a unidade da Bíblia nos proporciona se encontra em 2 Timóteo 1,13, que diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, as palavras da Bíblia são chamadas de sãs palavras. E se nós dermos atenção a estas palavras, nós vamos compreender cada vez mais o caráter, o amor de Jesus por nós, e a nossa fé se fortalecerá. Então é com base nesta unidade interna da Bíblia que você e eu podemos estar seguros de que temos um livro perfeito da parte de Deus, escrito na imperfeita linguagem humana. Tendo em consideração esses aspectos, eu preciso lhe ajudar a entender uma coisa, de que não existe discordância ou separação entre os livros do Antigo e do Novo Testamento. É uma heresia pensar desta forma. O Novo Testamento ele não contém um novo evangelho e nem uma religião nova. O que acontece é que no Novo Testamento o Antigo Testamento é expandido, é continuado. E mais, a base dos escritores do Novo Testamento foi o Antigo Testamento. Então dizer que os livros do Antigo Testamento foram abolidos é uma aberração teológica sem tamanho. Para você ter uma ideia, em Romanos 3, 10 a 18, quando Paulo fala da corrupção
do ser humano por causa do pecado, em Romanos 3, 10 a 18, Paulo cita Eclesiastes 7, verso 20, um texto do Antigo Testamento, Salmo 14, versos 2 e 3, ele cita também o Salmo 5, verso 9, o Salmo 10, verso 7 e Isaías 59, versos 7 e 8. Ou seja, se só em Romanos 3, 10 a 18, Paulo cita 5 textos do Antigo Testamento, qual era a base que Paulo tinha e ele usava para escrever o Novo Testamento, amigo ouvinte? É óbvio, o Antigo Testamento. Então essa ideia de que há uma discordância ou de que o Novo Testamento deve ser mais lido que o Antigo, isso é uma bobagem sem tamanho, e o cristão que se deixar influenciar por isso, ele não vai receber do Espírito Santo toda a instrução que o Espírito Santo quer lhe passar, e isso é perigoso. Nós precisamos aceitar o princípio protestante de toda Escritura, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. E quando entendemos esta unidade da Bíblia, que o Novo Testamento é só uma continuação e uma expansão do Antigo Testamento, nós vamos evitar um erro muito grave, que é o de estudar a Bíblia com base em declarações isoladas. Se considerarmos a unidade da palavra de Deus e a sua totalidade, só tiraremos a conclusão a respeito de um assunto depois que examinarmos todos os textos bíblicos a respeito daquele assunto. Você percebe que nesta lição você está recebendo dicas preciosas da palavra de Deus para uma interpretação correta da Bíblia. Eu desejo que isso faça uma grande diferença na sua vida de estudante da Bíblia, na sua caminhada cristã e especialmente na sua relação com Deus. Amanhã daremos sequência e eu espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um grande abraço e até lá. Hoje vamos estudar sobre a clareza das Escrituras. Para muitos, a Bíblia é um livro enigmático, cheio de símbolos e praticamente impossível de ser compreendido. Entretanto, de acordo com o testemunho de Jesus Cristo, não é assim, não é verdade. De acordo com o testemunho de Jesus Cristo, as Escrituras possuem um sentido e um significado claro, que pode ser entendido até mesmo por uma criança. Quando eu digo isso, obviamente estou me referindo aos aspectos básicos da Bíblia, especialmente ao plano de salvação. Obviamente que a palavra de Deus ela é muito profunda também, e ela pode, ao mesmo tempo em que ela pode ser compreensível em seus ensinamentos mais básicos até por uma criança, ela desafia a intelectualidade dos mais eruditos, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nós somos seres humanos pecadores. Então é óbvio que nos depararemos com partes da Bíblia que requerem um estudo muito mais aprofundado, e isso tem que ser assim para que a nossa mente se desenvolva e sejamos mais dependentes de Deus. Agora, que a Bíblia é clara em seus ensinamentos básicos, especialmente para que toda pessoa saiba o que deve fazer para ser salva, como receber a salvação, encontramos em vários textos, né? Por exemplo, Jesus, quando falava da Bíblia, ele demonstrava para as pessoas que elas podiam ter compreensão do texto bíblico. Em Mateus 21, 42, por exemplo, Jesus disse, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Cristo está dizendo que se eles tivessem lido esse texto do Antigo Testamento de forma atenta, eles poderiam ter percebido que esse texto se referia, na verdade, a Jesus Cristo, que é a pedra principal de toda a construção da igreja, diríamos assim, é Cristo. Então ele apresenta isso de uma forma que o texto pode ser entendido. Outro exemplo,
Encontramos aqui em Mateus 19:4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Ou seja, Jesus aqui, remetendo os seus ouvintes a Gênesis 2, 22 a 24, mostrou que eles poderiam sim ter compreendido e podem sim compreender o livro de Gênesis, podem compreender a Bíblia de uma forma clara. Porque a Bíblia, ela não é um livro enigmático, cheio de símbolos e códigos misteriosos que precisem ser decifrados. Deus nem age desta forma. Em João 18:20, Jesus diz que tudo que ele falava abertamente. Então Cristo não trabalha com códigos por trás do texto bíblico, nada disso. A Bíblia foi escrita de forma clara, aberta, simples, para que qualquer pessoa possa compreender os ensinamentos mais básicos e especialmente o plano de salvação. Sabe qual é uma outra evidência muito forte de que você e eu, com a ajuda do Espírito Santo, podemos interpretar a Bíblia? É o texto de 1 Pedro 2,9. Nesse texto, Pedro expande a doutrina do sacerdócio. E ele diz que os crentes são sacerdotes de Deus. O que isso significa? Que, de acordo com o Novo Testamento, após a vinda de Cristo, há o chamado sacerdócio de todos os crentes. Isso significa que a interpretação da Bíblia não é restrita a um grupo seleto de sacerdotes. A Bíblia está à disposição para todo cristão interpretá-la com o auxílio do Espírito Santo e com as ferramentas corretas de interpretação do texto bíblico. Então você jamais, amigo ouvinte, deve permitir que a sua interpretação da Bíblia dependa de um sacerdote ou de um pastor. Porque se Pedro diz em 1 Pedro 2,9 que somos todos sacerdotes de Cristo, isso significa que todos temos, de certa forma, autoridade para nos aproximarmos de Cristo pela fé e também, obviamente, para estudarmos a palavra de Deus por nós mesmos. Que Deus, amigo ouvinte, nos ajude a termos sabedoria para estudarmos a sua palavra. Que Deus nos ajude a organizarmos o nosso tempo para passarmos mais tempo com a sua palavra. E que Deus, amigo ouvinte, nos dê humildade para aceitarmos aquilo que a palavra diz, ao invés de adaptarmos a palavra às nossas crenças e preferências pessoais. Um bom restante de semana para você e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.
Hoje aprenderemos sobre o princípio mais importante de todos para a correta interpretação da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre as Escrituras interpretando as próprias Escrituras. De acordo com a própria Bíblia, amigo ouvinte, nós aprendemos que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. E por quê? Sendo que a Bíblia possui uma unidade fundamental, isso significa que ao estudarmos este livro de forma ampla, nós conseguimos chegar a uma interpretação daquilo que o livro realmente deseja nos transmitir. Então, o profeta Isaías concorda com o profeta Jeremias, com o profeta Ezequiel, com o apóstolo Paulo, com Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vê contradição entre os cerca de 40 autores bíblicos. Então, essa unidade fundamental que há na Bíblia nos ajuda a fazermos da Bíblia a sua própria intérprete. E não apenas a unidade fundamental da Bíblia nos leva a isso, o próprio Jesus Cristo nos ensinou a fazermos isso. Em Lucas 24, versos 27, 44 e 45, aprendemos como Jesus usava a Bíblia. E você vai perceber que Cristo não usava a tradição, nem o magistério da igreja para interpretar a Bíblia. Ele usava somente a Bíblia. Cristo adotava o princípio sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Vamos ler Lucas 24, versos 27, 44 e 45. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui Jesus encontrou nesse contexto 2 discípulos que estavam caminhando pela estrada de Emaús e eles estavam profundamente tristes e decepcionados com a morte de Cristo. Eles não haviam entendido que o Messias deveria morrer por todos os pecadores. E Jesus Cristo decidiu não se identificar como Cristo ressurreto, sem antes explicar para eles que a própria Bíblia já predizia que Cristo deveria sofrer pelos pecadores. E qual parte da Bíblia Cristo usou para abrir o entendimento desses discípulos? No verso 27 diz que ele começou por Moisés, ou seja, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os escritos de Moisés, a palavra Moisés aqui se refere aos escritos de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E aí diz que ele discorreu, ou seja, passou por todos os profetas e expunha-lhes o que constava a respeito de Jesus em todas as Escrituras. Então Cristo usou todo o Antigo Testamento para mostrar as profecias messiânicas que apontavam para a vinda do Messias, para a sua morte e para a sua ressurreição. E Jesus, no verso 44, ele demonstra para nós a divisão da Bíblia nos dias dele. Ele diz que a Bíblia era dividida em lei de Moisés, profetas e salmos. Os salmos eram os cânticos poéticos, como se fosse uma coleção de hinos, de adoração a Deus. E só depois disso, diz o verso 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Cristo permitiu que a Bíblia interpretasse a si mesma. E se Cristo não fez uso da tradição da igreja e nem do magistério da igreja, nós não devemos fazer isso. Nenhum ser humano está autorizado a interpretar a Bíblia para nós ou por nós. Nós podemos contar sim com o auxílio de comentários bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, são ferramentas muito importantes para compreendermos
o contexto mais amplo das Escrituras e até o contexto específico. Entretanto, a Bíblia tem a primazia sobre essas ferramentas. A Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Outro detalhe que devemos considerar: nós não devemos reunir textos de forma indiscriminada para provarmos a nossa opinião. Não é assim que se estuda a Bíblia. Nós devemos estudar o contexto maior e o contexto específico. O contexto maior é fazer uma leitura de todo o livro do profeta inspirado. E o contexto específico é analisarmos ali o contexto interno, o que vem um pouco antes, o que vai um pouco depois do versículo em questão. Esse contexto específico pode ser um capítulo, pode envolver 2 capítulos, pode envolver 3. Né? A divisão em capítulos foi feita apenas para facilitar encontrarmos os temas na Bíblia, mas não quer dizer que o assunto comece e termina necessariamente desta forma. Por exemplo, o assunto de Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, termina lá no capítulo 7. Então, este é o bloco de texto, ou bloco de ideias, ou perícope, como alguns chamam, que deve ser estudado, levado em conta antes de chegarmos à devida conclusão. Então, é muito importante essa análise do contexto maior, que é fazer uma leitura de todo o livro inspirado, e do contexto específico, não é? Delimitando o bloco de texto que está tratando do mesmo assunto. Obviamente que se você e eu tivermos conhecimento das línguas originais bíblicas, o grego e o hebraico, um pouquinho de Daniel foi escrito em aramaico, isso facilita muito a compreensão da Bíblia. Mas não significa que só pode entender a Bíblia quem conhece grego e hebraico. Por quê? Porque existem várias traduções bíblicas literais que expressam o sentido original do texto, algumas melhores do que outras. Então, o que você pode fazer? Se a sua área não é estudar hebraico e grego, quando encontrar um texto de difícil interpretação, procure lê-lo em mais de uma versão. E eu lhe sugiro sempre as versões, diríamos assim, as traduções literais, né? Não as traduções, por exemplo, com conteúdo devocional. Então, por exemplo, você não deve usar no estudo bíblico a Bíblia a Mensagem, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva. Essas são traduções não técnicas, né? Elas são traduções que ao mesmo tempo têm uma interpretação do autor. Então elas são muito boas para estudos leituras devocionais. Agora, para você saber realmente o que está no original, as traduções literais, como por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma revisão da Bíblia de Jerusalém. Essas 2 Bíblias traduzidas por teólogos católicos, né, são excelentes traduções. A Almeida, Revista e Atualizada, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Corrigida. Então, quanto mais literal, melhor. E nunca esquecer, devemos estudar a Bíblia de forma constante, não só de vez em quando. Devemos lê-la e estudá-la com espírito de oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos. E devemos estudar a Bíblia com uma postura de humildade e submissão, estando dispostos a permitir que a Bíblia mude os nossos conceitos. Se nós formos à Bíblia para justificarmos nossas crenças, ao invés de permitirmos que a Bíblia transforme as nossas crenças, estaremos indo com a postura errada, o nosso estudo bíblico não será abençoado e nós não receberemos as bênçãos de Deus que poderíamos receber. Então não se esqueça desses princípios de interpretação e dessas posturas ou atitudes corretas que devemos ter ao interpretarmos o texto bíblico. Obrigado por sua companhia. Amanhã vamos finalizar o nosso estudo da semana e eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder
atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. Né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje finalizaremos o nosso estudo desta semana, que foi de extrema importância. Um estudo que nos apresentou princípios para interpretarmos a Bíblia. E o princípio mais importante que nós aprendemos nessa semana é o de que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Hoje eu quero ver com você um assunto que talvez para muitos dos meus ouvintes seja uma novidade e para outros não, obviamente. Nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia temos a Bíblia como única regra de fé e prática e adotamos o princípio sola Escritura, ou seja, somente a Escritura pode interpretar a si mesma. Entretanto, existem algumas acusações contra nós de que nós fazemos dos escritos de Ellen White, cofundadora do Adventismo, uma segunda Bíblia. Eu quero lhe mostrar a falácia dessa acusação e comentar brevemente para você quem é Ellen White, caso você não tenha ouvido falar a respeito desta pessoa. Ellen White era uma grande missionária que foi da igreja metodista e que muito cedo se interessou por assuntos religiosos, e ela fez parte do movimento millerita, que aceitou as pregações de Guilherme Miller acerca da segunda vinda de Cristo. Com o tempo, Ellen White saiu da igreja metodista e ela foi a cofundadora da igreja Adventista do Sétimo Dia, juntamente com Tiago White, seu esposo, José Bates e outros personagens importantes da história adventista. E Ellen White, ela recebeu um dos dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios 12, que é o dom de profecia. Por isso nós cremos que os escritos de Ellen White expressam, a vontade de Deus para nós e que obviamente ela foi uma profetisa não canônica. O que é isso? Profeta canônico é profeta que tem livros no cânon ou na lista inspirada de livros bíblicos. Profeta não canônico é aquele que tem escritos, mas que não fazem parte da Bíblia. Por exemplo, em 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 9:29, você vê nomes como Natã, Gade, Ido, porém nenhum desses profetas tem nomes na Bíblia. Eles são profetas não canônicos, ou seja, não tem escritos na lista dos livros inspirados. Ellen White para nós é desta categoria de profetas não canônicos. Como que nós vemos os escritos dela?
é importante que você tenha, amigo ouvinte, a crença correta, tá? Oficial da Igreja Adventista, para que você não seja iludido ou enganado por algumas pessoas que, na sua ignorância, acabam apresentando uma imagem do Adventismo que não existe. Algumas por ignorância e outras, infelizmente, são mal intencionadas. Isso é bem claro quando eu percebo certos comentários que realmente distorcem ao extremo aquilo que realmente Ellen White ensina sobre o assunto, ou que a Igreja Adventista crê. Tá? Então, por exemplo, nos próprios escritos de Ellen White, nós encontramos que ela adotava o princípio de sola escritura e que os escritos dela nunca tiveram um papel de completar ou de substituir a Bíblia. Por exemplo, na introdução do seu livro O Grande Conflito, na página 9, ela diz o seguinte: as Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, veja, ela está falando das Escrituras, não dos livros dela. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Então, mesmo ela crendo que ela tinha o dom profético da parte de Deus, ela fazia da Bíblia a sua norma de caráter, o revelador de doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E ela diz também que as Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da vontade de Deus. Então, Ellen White, de forma alguma, colocava os seus escritos no mesmo nível que a Bíblia. Nós cremos que os escritos dela têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia, mas não a mesma função. O que isso significa? O Espírito Santo, amigo ouvinte, ele não pode inspirar mais uns e menos outros, porque ou o Espírito Santo inspira ou é o diabo que inspira. Então nós cremos, por exemplo, que o profeta canônico, que tem o seu livro na Bíblia, como Isaías, ele é inspirado, e o profeta não canônico, chamado Gade, Ido ou outro, tem a mesma inspiração que Isaías. Entretanto, a função é totalmente diferente, né? Enquanto que a função da Bíblia é servir de regra de fé, de norma para toda pessoa, os escritos de Ellen White se aplicam apenas à Igreja Adventista do Sétimo Dia e estão submetidos à Bíblia. O dom profético de Ellen White não tem a função de acrescentar algo à Bíblia. O dom profético dela tem a função de direcionar a mente das pessoas para a Bíblia. Ela mesma diz que se as pessoas lessem devidamente a Bíblia, os escritos dela nem precisariam existir. Ela escreveu isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 605, eu vou ler para você. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos, que são os escritos dela, não é? Porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus, e ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. Então, Ellen White nunca colocou os escritos dela no mesmo patamar que a Bíblia. Tem uma função diferente, que é levar a mente das pessoas para a palavra de Deus. E os escritos de Ellen White estão sujeitos, submetidos à palavra de Deus. Esta, em resumo, amigo ouvinte, é a nossa compreensão. Mesmo que muitas igrejas cristãs, muitos cristãos não aceitem Ellen White como profetisa, você percebe que a nossa crença não é uma crença sectária, não é, que ignora o papel autoritativo e normativo das Escrituras, né? Por isso, se alguém disser para você que fazemos de Ellen White uma segunda Bíblia e que temos uma posição sectária em relação aos escritos dela, pode ter certeza que essa pessoa está mais por fora que arco de barril, tá ok? Obrigado por acompanhar o estudo desta semana, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.